Boa noite, mulher virtuosa, mulher inesquecível. Que bom que você está aqui para mais um dia dessa live, onde já está finalizando. Lembrando que nós estamos aqui descobrindo 10 segredos da vida de Ruth que transformaram ela numa mulher inesquecível. E hoje nós já vamos falar sobre o 7º segredo da vida dela. Passa rápido, né? Já passamos na metade, estamos caminhando aí para o fim. E parabéns para você que permaneceu, está aqui tentando, estudando para que você viva algo extraordinário como Ruth viveu na vida dela. Bom, enquanto nós estamos aqui, nós vamos dar um tempinho para as mulheres irem entrando. Eu quero que você me ajude aí a compartilhar essa live. Marca o nome de uma amiga aí nos comentários para que ela venha assistir junto comigo e com você. Eu tenho certeza que essa palavra de hoje, assim como falou tão fortemente no meu coração, vai falar no seu coração também. Enquanto a música vai ser tocada, o pastor André tá aqui. Fala um oizinho aí, amor. Boa noite, mulheres inesquecíveis. Bom, enquanto a música tá tocando, eu quero que você me ajude a compartilhar, combinado? Então a música vai tocando, essa música que chama Mulher Virtuosa, e é tão maravilhosa, algumas verdades que eu e você precisamos ter na nossa casa e viver também. Amém? Então assim, enquanto a música tá tocando, eu quero que você convide as pessoas e que todas as mulheres possam participar. Amém? Tá pronta aí, amor? A internet não está nos ajudando muito, então se falhar aí você... Mas talvez falhe aí no som às vezes, né, amor? Dos dois lados. Qualquer coisa eu canto, né, gente? Ai, Senhor Jesus. Deu certo, amor? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu sou amada do coração do Pai, cuidada pelo seu amor, com todas as bênçãos me abençoou. Eu sou menina dos seus olhos, sou sua flor. Seu amor por mim, Jesus provou. Meu grande amigo, meu ajudador. Declare isso, mulher.
Estamos aqui mais uma noite, colocando a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, tudo que nós temos diante do Senhor, Pai. Nós queremos aprender com Ruth como ser uma mulher inesquecível, como viver algo extraordinário na nossa casa. Senhor, que o Teu Espírito Santo, aquele que é o único que pode nos convencer daquilo que nós precisamos mudar, esteja presente agora, Pai, no coração de cada mulher que está assistindo essa live. Fale, Pai, fale o nosso coração, para que nós possamos viver uma transformação verdadeira, que somente em Ti nós encontramos. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é um Deus do recomeço, um Deus que sempre nos dá a chance de sermos cada vez melhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém? Que bom, seja bem-vindo aí que você está entrando, você que entrou, que já entrou, boa noite. Bom, e vamos dar início então ao 7º segredo que existia na vida de Ruth, essa mulher inesquecível. Lembrando que na semana passada nós falamos que a mulher inesquecível, ela é acessível e ela é ousada, né? Então a mulher inesquecível, ela está no lugar certo e ela é ousada, ou seja, ela corre atrás daquilo que ela realmente quer viver. Nós falamos, né, que os milagres, eles não acontecem onde eles são necessários. Os milagres acontecem onde eles são desejados e eles são buscados. Uau, quanta coisa eu tenho aprendido com a vida de Ruth. E você tem aprendido? Porque quanto mais eu estudo a vida de Ruth, mais eu vejo o quanto essa mulher, ela era verdadeiramente uma mulher incrível. Bom, e vamos para o nosso 7º segredo. Anota aí. O 7º segredo que existia na vida de Ruth é que a mulher inesquecível, ela protege a reputação do próximo, ao invés de destruí-la. Entenda uma coisa que existia na vida de Ruth e que eu e você precisamos aplicar na nossa vida também. Ruth era uma mulher protetora. Quero explicar para você um pouco da história para que você entenda. Quando o esposo da Ruth morreu, obrigada, amor. Quando o marido de Ruth morreu, nós já contamos essa história, o sogro morreu, o cunhado morreu e o marido dela morreu, existia uma tradição, era costume deles, né, que o parente mais próximo ficasse responsável por aquela viúva, né, e Boaz, ele era um parente próximo de Elimeleque, que era o sogro, né, o falecido de Ruth. Então, ele era o responsável por ela. Então, o que aconteceu? Noemi chegou em Ruth e falou assim: Ruth, eu quero que está na hora aí de você arrumar um marido. E Boaz, ele é um dos nossos parentes mais próximos. E foi quando Ruth foi até o encontro de Boaz. Lembra que nós falamos sobre isso? Ruth, essa mulher cheia de autoestima, foi ao encontro de Boaz para que ele já sabia da história dela, para que ele tomasse uma posição, porque ela queria viver um milagre da vida dela, e ela queria restituir, ela queria casar, ela queria ter filho, por isso ela estava no lugar certo, ela foi ousada, ela estava acessível, ela foi até Boaz. Então, essa é a parte da história que nós estamos. Então, Ruth vai ao encontro de Boaz, porque ele era o parente mais próximo dela, para que ele casasse com ela, ou que ele resolvesse, ou que ele se tornasse responsável por ela, tá bom? Então, nós vamos abre aí a sua Bíblia em Ruth, no capítulo 3, do 13 ao 14. Não, vamos ler a partir do 12. Exatamente, do 12. Boaz falando para Ruth: de fato, sou seu parente chegado e sou responsável por você. Mas acontece que há um homem que também é seu parente e até mais chegado do que eu. Fica aqui o resto da noite e de manhã nós veremos se ele quer ser responsável por você. Se ele quiser, muito bem, mas se ele não quiser, prometo por Deus, o Senhor, que ficarei com essa responsabilidade. Agora, deite-se e durma de novo. Então Ruth passou o resto da noite deitada aos pés dele. De quem? De Boaz. Enquanto ainda estava escuro, ela se levantou para não ser vista.
pois Boaz não queria que ninguém soubesse que uma mulher havia ido lá. Então Boaz disse a Ruth: tire a sua capa e estenda no chão. Ela estendeu e ele despejou na capa uns 20 quilos de cevada e ajudou a pôr no ombro. Aí Ruth voltou para a cidade. Algo importante que precisa ser ressaltado quando Ruth se aproximou de Boaz é que ele disse a ela: não se saiba que alguma mulher veio aqui. Ou seja, Ruth foi ao encontro de Boaz e Boaz falou o seguinte para ela: olha, é importante que ninguém saiba que uma mulher esteve aqui, para que eu não fique mal falada e nem que você seja uma mulher mal falada. E aqui nós vemos que Ruth era uma mulher extremamente protetora. Ruth era uma mulher discreta, porque a história conta que antes de amanhecer, Ruth lembrou do que Boaz falou, que não seria legal que as pessoas descobrissem que alguma mulher tinha passado a noite ali, até porque Boaz era um homem muito conhecido na cidade e não ia ficar bem para ele que alguém descobrisse que uma mulher tinha passado a noite ali com ele, mesmo que os dois não tivessem tido nada. Então Ruth, que era uma mulher discreta e era uma mulher protetora, eu quero que você esteja presente para isso, antes de clarear, antes do sol nascer, ela já se levantou e ela queria ir embora para que ninguém descobrisse que ela estava lá. E exatamente aqui eu quero que você esteja presente para mim. Isso era um segredo na vida de Ruth. Ruth era uma mulher protetora. Ela não ficava expondo, em nenhum momento ela quis expor Boaz. Pelo contrário, ela teve o cuidado de proteger Boaz. Ruth era uma mulher extremamente discreta, né? Antes do sol nascer, Ruth já foi para sair, para que ninguém visse, para que ninguém tivesse algo para falar ou contra ela ou contra Boaz, né? Ruth, eu até coloquei aqui, ó, Ruth poderia ter levado até um fotógrafo para contar para todos os amigos que havia estado à noite com Boaz, o que era super conhecido, né? Ou Ruth poderia ter comentado com as amigas dela, ou já poderia ter falado para alguém: nossa, você não sabe aonde eu passei a noite, eu passei lá com Boaz, olha, não aconteceu nada. E quantas vezes eu e você, como mulher, nós não conseguimos ser mulheres discretas, nós não conseguimos ser mulheres protetoras. Ao contrário, muitas vezes eu e você somos dominados pela nossa língua e falamos a mais, né? Falamos aquilo que não precisa ser dito. Mas Ruth, ela era extremamente discreta. Será que se eu e você estivéssemos na posição de Ruth, será que nós seríamos também discreta como ela foi? Será que nós teríamos o cuidado de, antes do sol nascer, ela lembrou do que Boaz falou? Você se levantaria para proteger a reputação de Boaz? Será que você tem agido de forma discreta no seu dia a dia? Ou muitas vezes você é pega pela sua boca? Ou muitas vezes você fala: ah, não, mas eu só comentei. Quantas vezes eu e você perdemos uma bênção porque nós não sabemos guardar a nossa língua? Sabe, eu acredito verdadeiramente que Ruth só conseguiu viver esse romance com Boaz. Nós sabemos que ela no final casa com ele, porque ela foi uma mulher sábia, ela foi uma mulher discreta, ela foi uma mulher protetora. E você? Você é uma mulher discreta? Esse é um dos segredos que fez com que Ruth vivesse o sobrenatural. Muitas vezes eu e você somos levados à emoção. Muitas vezes nós falamos aquilo que vem na nossa mente. Quantas vezes você briga com o seu marido e você tá tão magoada, você tá tão chateada e você começa a expor o seu marido para sua mãe, você começa a expor o seu marido para sua amiga, você começa a expor até a sua vida no Facebook. Quantas vezes você expõe segredos, coisas secretas do seu relacionamento porque você tá magoada? Ou, se você não é porque você tá magoada, às vezes você tá feliz demais e você acaba falando aquilo que não tem necessidade de falar. Quantas vezes você tem algum problema com a sua sogra? E a gente sabe, eu graças a Deus tenho a bênção de ter uma boa sogra, eu tenho ela como uma mãe mesmo, ela me trata muito bem, ela é muito amável comigo, mas eu sei que isso não é a realidade de todas. E quantas vezes você vai lá e expõe a sua sogra?
Você expõe, porque a minha sogra é uma bruxa, porque a minha sogra é uma linguaruda, porque a minha sogra... Quantas vezes eu tenho visto mulheres com essa falta de sabedoria expondo a mãe do seu marido. Luiz, mas você não conhece a minha sogra. Eu sei que eu não conheço, mas eu sei de uma coisa, ela é a mãe do seu marido e ela precisa ser honrada como se fosse a sua própria mãe. Ou seja, quantas mulheres expõem o patrão, expõe a amiga, expõe, às vezes, os filhos, né? Às vezes o filho não tem um comportamento legal que você espera e você vai lá e às vezes está na roda de amigas e você começa a expor o seu filho. Ou seja, ao invés de você trazer proteção para o seu filho, ao invés de você trazer proteção para o seu lar, ao invés de você trazer proteção para a sua família, você vai lá e expõe a vergonha da sua família, falando com as pessoas sobre tantas coisas que deveriam ser secretas e você está expondo, sabe? Quantas vezes eu vejo brincadeiras que nós mulheres falamos a respeito do nosso marido, falamos mal dele, falamos mal às vezes do nosso líder, falamos mal da nossa igreja. Luíde, eu não estou falando mal, eu só estou comentando, sabe? As pessoas, elas não costumam comentar nada perto de mim, porque eu não aceito que tenham comentários maldosos a respeito dos meus líderes, comentários maldosos a respeito da igreja. Por quê? Porque eu sou uma mulher discreta, eu sou uma mulher protetora e eu protejo as pessoas à minha volta. Eu protejo o meu marido, eu protejo os meus filhos, eu protejo a minha igreja, eu protejo os meus amigos. Eu não aceito que fale mal. Quantas mulheres não têm mais um sentimento de proteção? Fala o que vem na boca. Eu quero que você reflita. Você tem o hábito de falar mal do seu marido, mesmo que for só de brincadeira? Não, mas eu só tô brincando. Você tem o hábito de falar da sua sogra, dos seus filhos, dos seus pastores, dos seus amigos? E quando alguém fere você, e quando alguém pisa na bola com você, você também expõe? Ou você é uma mulher discreta? As pessoas, elas podem contar segredos para você. Existe um versículo em Provérbios 10:19 que diz o seguinte: quando são muitas palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Quantas vezes nós julgamos sem saber a real história? Gente, isso é tão presente entre nós mulheres, isso é algo tão terrível. Às vezes alguém vem te trazer alguma história e você nem sabe a procedência dessa história e você já tem o seu pré-julgamento. Ou às vezes você vê alguma cena e nós já temos o pré-julgamento. Nós já achamos e nós já começamos a falar. E sabe, nós falamos, não, eu não estou julgando, eu estou só comentando. Se aquele comentário vai expor a vida de alguém, será que nós devemos fazer isso? Entenda uma coisa, muitas bênçãos eu e você deixamos de receber por conta da nossa língua. Porque nós mulheres, infelizmente, nós temos o hábito de falar muito. Então nós ficamos falando da vida do outro, nós temos o nosso pré-julgamento, julgamos a roupa da irmã, julgamos o cabelo, julgamos o filho da irmã, julgamos o carro que ela tem, julgamos tudo. Por quê? Porque nós não temos o controle da língua. Olha que a Bíblia diz que quando muitas são as palavras, o pecado está presente. Você é uma mulher que fala muito? Você é uma mulher que gosta de ouvir muitas histórias e fala muito dos outros, você fala muito constantemente? A Bíblia diz que quanto muitas são as palavras, o pecado pode estar à porta. Mas quem controla a língua, ou seja, você não precisa falar do que você não sabe. Você não precisa estar em todos os comentários. Mas quem controla a língua é sensato. Essa é a palavra de Deus. Você tem sido uma mulher sensata? Você tem sido uma mulher protetora como Ruth? Ou você tem sido uma mulher insensata, que fala o que não deve? Olha o que diz Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Ou seja, você vai comer tanto o que for positivo do que você fala, ou você vai comer daquilo que for negativo. Você pode colher vida do que sai da sua boca, ou você pode colher morte do que sai da sua boca. Sabe? Muitas vezes eu vou compartilhar algo para vocês. Às vezes as pessoas olham para mim e pensam, como a Loide, ela é doce, como ela é amável. E eu vou dizer uma coisa para você, eu até sou amável, até sou doce muitas vezes.
mas eu sou uma mulher muito firme, né? E eu tenho muita convicção nas coisas que eu faço, nas coisas que eu falo. E por muito tempo eu colhi morte pelas palavras que eu falava. Muitas vezes eu colhi inimizade, muitas vezes eu colhi intrigas e brigas dentro do meu relacionamento porque eu falava sobre morte. E o que é falar sobre morte? O que é usar a boca de uma forma negativa, uma forma que não vai nos abençoar? Por exemplo, muitas vezes eu e você acreditamos que nós somos autênticas. Eu acreditava que eu era uma mulher autêntica. Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou muito sincera com as coisas. Mas sabe, nós confundimos autenticidade com falta de educação. Você entende? Eu posso ser autêntica. Eu posso falar com você aquilo que eu penso. Mas eu não preciso ser mal educada. E muitas vezes eu fui mal educada. Fui mal educada com meu marido, fui mal educada com os meus filhos, fui mal educada com aquelas pessoas que estavam debaixo da minha liderança. E eu acreditava que eu era autêntica. Autenticidade e falta de educação são duas coisas totalmente diferentes. E quantas vezes eu tive que pedir perdão para as pessoas, para o André, para a Júlia, né? Para as pessoas que estão debaixo da minha liderança, porque eu fui mal educada. E sabe, e esse versículo aqui, a respeito de colher dos frutos da morte, eu te colhi. E quantas vezes eu e você colhemos morte, colhemos inimizade, colhemos intriga, porque nós usamos a nossa boca do jeito errado. Nós não temos o controle. Entenda uma coisa, autenticidade é uma coisa, falta de educação é totalmente diferente. Como Deus me ensinou. E não estou dizendo que eu sou perfeita, não, mas eu busco melhorar a cada dia, porque eu entendo que eu tenho que ser uma mulher protetora. Eu tenho que ser uma mulher que sou sensata no falar com o André, com as crianças, com os meus líderes, com os meus pais, com os meus irmãos, né? Eu da minha casa, nós somos em 4 filhos, e eu sei que dos 4 eu sou aquela mais, sabe, que fala o que tem que falar. E Deus tem me ensinado a ter mais doçura no falar, a saber falar na hora certa. E tem outra coisa, nem tudo eu preciso falar, nem tudo eu preciso pôr a minha opinião. E você? Você tem comido do fruto, às vezes de intriga, brigas, porque às vezes você fala o que não deve falar? Chamamos de proteção o que na verdade é controle. Ah, Deus, como nós mulheres gostamos de ter o controle de tudo, de todos. É assim, não é, meninas? Pensa se você é Ruth. Ruth vai até Boaz, encontra Boaz, e aí Boaz fala assim: olha, eu sei que eu sou responsável por você, mas só que existe um outro homem que é o seu parente ainda mais próximo, eu preciso ir lá falar com ele. Aí depois que eu falar com ele, aí eu volto a falar com você. Tudo bem, Ruth? Sabe, se fosse eu e você, sabe o que nós faríamos? Nós queríamos ter o controle. Tá, Boaz, você vai conversar com ele, mas de que jeito? Porque eu acho que você poderia agir assim, assim, assado. Boaz, olha, só não deixa passar muito tempo, porque é assim ou não é? Nós mulheres gostamos de ter o controle de tudo. Nós gostamos de dar palpite em tudo. Nós gostamos de ter ideia de tudo. Sabe? E muitas vezes nós damos o nome disso de proteção. Não, eu faço isso porque eu quero o melhor para os meus filhos. Eu só falo a forma que meu marido tem que se vestir porque eu quero que ele ande bem vestido. Eu só falo a forma que tem que cuidar da casa porque eu sei o que é o melhor para minha casa. E nós chamamos isso de proteção, mas na verdade isso se chama controle. Ruth era uma mulher sábia. Ela simplesmente ouviu e ela permitiu que Boaz tomasse a liderança disso. Mas será que se eu e você estivéssemos na mesma pele que dela, nós faríamos assim? Ou nós íamos querer ter o controle de Boaz também? Não, Boaz, ó, você só não demora muito, porque eu já estou numa certa idade e eu quero ter filho. Ou nós daríamos um relatório para Boaz, né? Faça assim, assim, assado. Você é uma mulher controladora? Você controla o seu marido em tudo? Você controla os seus filhos em tudo? Tudo tem que ser do seu jeito. Quando as coisas não saem do seu jeito, você pira o cabeção, você fica estressada, você fica chateada, você fica magoada. Como que é? Olha, eu tô te falando que eu sou uma mulher de personalidade extremamente forte. E eu falei já, eu dei essa liberdade pro André, eu falo: André, se você vê que eu tô controlando a sua vida, controlando a vida da Júlia, ou controlando a vida do Felipe, você vai me falar. Porque às vezes nós fazemos e nem percebemos. Agora você precisa estar presente para isso.
Porque às vezes nós, ao invés de sermos mulheres sábias e mulheres que abençoam a nossa casa, nós somos aquela mulher general que quer que as coisas sejam do nosso jeito sempre. Entenda uma coisa, se Ruth fosse assim, ela não teria alcançado o que ela alcançou. Então, talvez o que você precisa fazer hoje é abrir mão desse controle que você quer ter dos seus filhos, abrir mão do controle do marido, abrir mão do controle da sua casa. Ruth não foi uma mulher controladora. Ruth simplesmente olhou para Boaz e confiou em Boaz. Ela não deu uma ideia melhor, porque nós sempre gostamos de ter uma ideia melhor, não é? Ah, não, mas eu acho que você deveria fazer assim. Ah, eu acho que se você fizesse assado seria melhor. É assim ou não é, meninas? Comigo e com você. Então, como nós devemos aprender com Ruth? Como nós devemos aprender a ser uma mulher que protege? Uma mulher mais doce no falar, uma mulher que não precisa ter o controle de todas as coisas, mas uma mulher inesquecível. Você consegue controlar a sua língua? Você é uma mulher protetora da sua família, do seu marido, da sua igreja? Quando alguém vem te contar algo sobre alguém, você é aquela que vai dar apoio àquela fofoca ou você é aquela que vai proteger? Sabe? As pessoas, eu já falei isso, as pessoas não falam mais pra mim mal de ninguém, porque eu não aceito, porque eu entendo a minha posição, eu entendo a minha postura como mulher protetora e mulher inesquecível. E você protege? Você se apressa em passar uma história pra frente? Sabe? Tem mulher que gosta, a língua coça pra contar. Nossa, você viu o pastor André? Você viu aonde que você viu o carro que a irmã comprou? Nossa, você viu como a irmã engordou? Nossa, você viu o cabelo dela? Nossa, você viu os filhos de fulano, estão tudo perdido. É assim ou não é? As mulheres se apressam em contar a história. E eu e você temos que ser aquelas que protegem. Sabe? Se você for falar de algo, primeiro que você não tem que falar de ninguém. Mas se você for falar de alguém, você tem que sempre ser aquela mulher protetora que vai promover. Nossa, aquele carro que a fulana comprou é tão bonita. Você viu a família dela, como ela se esforça, como ela é aquela mulher. Você entende? Nós precisamos ser essas mulheres protetoras, aquelas mulheres que vão cuidar do próximo. Não aquela mulher que vai trazer sempre o peso. Você é essa mulher. Quantas bênçãos nós perdemos por causa da nossa língua? Quantas pessoas nós magoamos porque nós não sabemos falar? Quantas brigas nós causamos dentro do nosso relacionamento por causa do nosso pré-julgamento? Sabe? Você já usou essa frase? Às vezes o filho nem terminou a frase, falou, nem termine que eu até já sei o que você vai falar. Ó, André, nem precisa falar nada, que pela sua cara eu já sei que você não fez boa coisa. Peraí, nós somos agora o quê? Adivinhadoras? Nós sabemos ler até pensamento? Por que nós somos assim? Porque nós gostamos de julgar. Nós achamos que nós temos 100% as verdades dentro de nós. Isso é algo que o Senhor me ensinou. E quantas vezes eu já falei para a Júlia, né? Não, Júlia, nem fala nada que eu já sei. E na verdade eu não sabia nada. Então, como nós precisamos aprender a mudar? Você expõe o seu marido com brincadeiras, você expõe os seus filhos. Mesmo aquela pessoa que pisou na bola com você, qual é a sua reação? Se alguém te magoou, você vai lá e você vai expor ela para os outros? Ah, você não viu o que a fulana fez comigo. Ela é uma traidora, ela fez... Você é esse tipo de mulher? Estamos numa era vingativa. É a era do toma lá, dá cá. Você falou, me feriu, eu vou lá e falo. Isso não vem do Senhor. Nós precisamos ser mulheres mais sábias, sabe? Existem muitas bênçãos suas que estão retidas lá no céu. Porque você tem usado a sua boca de forma errada. E é por isso que você tem colhido morte no seu relacionamento com os seus filhos, no seu relacionamento com os seus pais, no seu relacionamento com a igreja, com a sua liderança. Existem muitas bênçãos, entenda isso. Existem muitas bênçãos que estão retidas, estão presas, porque você não tem usado a boca da forma certa. Essas mulheres estão tão dispostas a perder tudo que construíram na vida. Essas mulheres estão dispostas a perder tudo que construíram na vida para destruir alguém que as magoou. Elas não se importam, o que tiver que falar, elas vão falar. A discrição é uma rara e notável qualidade. Ruth tinha isso e isso a tornou uma mulher inesquecível. Então o seu desafio é você fazer essa análise. Como você tem usado a sua boca? Sabe, quando o Senhor falou isso comigo,
E tantas mudanças eu comecei a ter dentro de mim. No tratar com os meus pais, no tratar com os meus filhos, no tratar com o André, no tratar com as pessoas que estão debaixo da minha liderança, no tratar com a minha igreja, né? E quando eu comecei a usar a minha boca da forma certa, quando eu comecei a usar a minha boca para colher vida, eu tenho experimentado. Ruth foi uma mulher inesquecível porque ela era uma mulher discreta e protetora. O seu desafio é esse também. O pastor André agora vai liberar para você o desafio. E o desafio, ele é muito desafiador mesmo, porque você vai perguntar para algumas pessoas, eu aconselho você perguntar aí para 3 pessoas, as mais próximas. Seu marido é um dos mais próximos, seus filhos e uma pessoa que é muito amiga, que você sabe que vai te falar a verdade. E você vai fazer algumas perguntas para ela e você vai dizer, olha, eu quero que você fale a verdade para mim. E aí no desafio nós colocamos 5 perguntas onde você vai fazer para essa pessoa. Então, por exemplo, você me considera uma mulher discreta? Você acha que eu exponho muitas pessoas? Você acha que eu sou uma mulher empática? Ou seja, eu consigo sentir a dor dos outros, né? Então, eu quero que você esteja aberta para ouvir, porque às vezes o marido vai falar, não, você é uma mulher totalmente indiscreta. Ou os filhos vão dizer, não, mãe, eu não sinto que você me protege. Ou o outro vai dizer, não, eu acho que você às vezes comenta muito da vida dos outros. Mas por que é bom você trazer essas perguntas? Para você fazer essa autoanálise. Só quando nós percebemos as rachaduras que nós conseguimos fazer ali o conserto. Não adianta ter algo rachado e você não saber aonde está. Então, quando você descobre em você mesmo quais são os pontos que precisam ser melhorados em mim, é exatamente aí que você vai conseguir fazer um plano de ação para que você viva essa transformação. Amém? Quero orar por você agora, mulher inesquecível, para que você a partir de hoje aprenda como Ruth a colocar palavras certas na sua boca. Lembre-se, você não precisa ter o controle de tudo. Ruth não teve o controle. Você não precisa expor o seu marido, os seus amigos e familiares. Você precisa ser uma mulher protetora. E no momento que você usar a sua boca da forma certa, as bênçãos que estão retidas, elas vão começar a ser liberadas para a sua vida. Amém? Quero que você feche os seus olhos aí. E nós vamos pedir ao Senhor essa sabedoria, né? Que você peça perdão a Deus se você tem usado a sua boca para ofender, para expor, né? E faça um compromisso com o Senhor de ser diferente a partir de hoje. Amém? Pai, eu quero colocar agora diante do Senhor as nossas vidas. Pai, nós queremos te pedir perdão. Pai, perdoa-nos porque muitas vezes nós usamos a nossa boca de forma errada. Muitas vezes nós usamos a nossa boca e colhemos frutos de morte. Colhemos tanta briga dentro do nosso relacionamento porque nós falamos que nós não devemos falar. Muitas vezes nós expomos os nossos filhos, nossa liderança, nossa igreja. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor pedindo perdão. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa em nome de Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo, a termos controle sobre a nossa língua, que a nossa boca seja apenas para falar sobre vida. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, só o Senhor pode nos convencer. Então, ajuda-nos, Pai, ajuda cada mulher que está aqui nessa live. Naqueles momentos em que nós formos usar a nossa boca de forma errada, que Teu Espírito Santo nos alerte e que nós possamos fazer escolhas boas. Pai, a partir de agora, eu quero te pedir perdão, porque muitas vezes nós, como mulheres, queremos ter o controle da nossa casa, o controle do marido, o controle dos filhos, e nos tornamos mulheres tão críticas. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos perdoa, Senhor, ensina-nos a ser como Ruth, uma mulher sábia, uma mulher protetora, uma mulher que não tinha o controle de tudo, mas a dependência dela estava em Ti, Deus, que nós possamos depender do Senhor para a educação dos nossos filhos, para o nosso casamento, para tudo aquilo que nós vamos fazer, que o Senhor seja quem tem o controle da nossa vida. Pai, nós te agradecemos e pedimos a Tua bênção sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, mulher inesquecível. A partir de hoje, a nossa boca vai ser usada apenas para abençoar e nada de ter controle na nossa casa. Amém? Bom, amanhã nós temos a nossa rede incrível. Qual é o seu nome mesmo, amor? Com a do azeite. Quando o azeite. O azeite se acaba. Quando o azeite se acaba. Quando o azeite se acaba. Vai ser incrível, uma palavra tremenda. E nós vamos estar lá presencial, mas também nós vamos estar transmitindo
online também. Então você não pode perder essa palavra. Nós teremos café da tarde às 18h30, que a Rede Juvenil é chique demais, né, gente? Então se você quer estar lá com a gente, esteja presente, vai ser muito bom. E amanhã o nosso culto às 10 da manhã, isso. Às 10 da manhã, no domingo. No domingo, às 10 da manhã, lembrando que você tem um link aí, você tem que fazer, né, amor, acessar o link e você escolher qual dos 2 cultos você vai participar. Bom, fora isso, um forte abraço, lembrando que nós estamos chegando ao final. Semana que vem será o 8º segredo e você não pode estar fora, não pode perder. Um forte abraço e nos vemos então sexta-feira que vem. Tchau, tchau.